Ni hao, pessoas que estão só na expectativa da China invadir Taiwan. Tudo bem com vocês? E tá chegando, gente, tá chegando. Já mais 72 horas, patriotas. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as novas barcaças de desembarque anfíbio com sistema de elevação da China, apelidadas informalmente de barcaças de invasão. Mais um esforço chinês visando a invasão e anexação de Taiwan. Encare qualquer aventura com a China não pode invadir o que já é dela, né, gente? A gente sempre fala isso, né? Não tem como invadir o que já a sua. O que já é da China, né? Todo mundo reconhece que Taiwan faz parte da China. A ONU, os Estados Unidos, a Europa. Tem 12 países do mundo, de Paraguai, que não reconhecem. De resto, né, todo mundo reconhece, porque Taiwan já fazia parte da China, até os japoneses tomarem, né? Que é sempre a mesma história de sempre. As operações de assalto anfíbio estão entre as mais complexas e arriscadas do ambiente militar moderno, exigindo extrema coordenação entre forças navais, aéreas e terrestres, e tudo isso debaixo de constante e intensa pressão de tempo e de fogo inimigo. Enquanto o foco da maioria das análises populares está no momento dramático do desembarque, que é quando as primeiras lanchas e veículos blindados de assalto anfíbio tocam as praias e desembarcam a infantaria, o verdadeiro desafio, a tarefa que pode efetivamente determinar a vitória ou a derrota, começa depois das tropas pisarem em terra firme. Manter um fluxo contínuo de suprimentos, como munições, combustível, alimentos, reforços e equipamentos pesados, é crucial, autenticamente vital para sustentar a ofensiva e repelir contra-ataques. Até aí, tudo certo, né? Até aí nada de errado, é bem isso mesmo. Ter uma cabeça de praia ali, cabeça de praia é justamente ter esse acesso para a praia quando é a invasão anfíbia. É importante porque logística. Por mais que tenha soldados lutando, você tem que alimentar esses soldados, tem que dar armamento, tem que dar munição, você tem que chegar de alguma forma, né? Então a logística é muito importante. E é nesse contexto que entram as novas barcaças desenvolvidas pela China. Fuxin. Pelas imagens divulgadas, elas formam um sistema modular que, ao ser conectado, cria um longo pier flutuante, capaz de suportar o transporte de cargas pesadas a partir de embarcações bem maiores, mesmo na ausência de portos em funcionamento. A inovação reside no uso de pernas hidráulicas que elevam toda a estrutura acima do nível das ondas, garantindo estabilidade mesmo em mares agitados. A análise das imagens e de animações de simulação levaram alguns especialistas a deduzirem que, dependendo do tamanho da força destacada, os chineses poderão ser capazes de desembarcar de 1 a 2 divisões completas por dia, ou o equivalente a mais de 20 mil soldados, devidamente acompanhados por suprimentos, munições, veículos blindados e artilharia. Maluco. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados enfrentaram o mesmo dilema ao planejar a invasão da Normandia. Sabe que essa aqui é uma das fotos mais famosas da história, né? Que é a invasão de Omaha Beach na Normandia. O cara que bateu essas fotos, ele bateu 8 rolos de filme, uma porrada assim. Ele bateu um monte de rolo de filme e mandou esses rolos de filme para a Inglaterra para revelar. E os caras que estavam revelando, eles ficaram tão desesperados para revelar que eles aceleraram o processo e só salvaram 8 fotos. O resto tudo saiu errado, saiu queimado. Muito obrigado, né? Pessoa que estava desesperada para ver pessoas morrendo na Normandia. Como descarregar rapidamente tropas e suprimentos sem um porto disponível? A resposta foi a criação dos Mulberry Harbors, portos temporários construídos a partir de módulos flutuantes rebocados do Reino Unido até as praias da França. Até hoje em Arromanches, né, que é uma das praias lá, não das invadidas no dia D, até hoje tem resto desses portos aí que os caras deixaram lá, né? Largaram, vai ficar aí, a gente não vai levar de volta para casa, né? Essas estruturas pré-montadas permitiram o desembarque contínuo de centenas de milhares de soldados e toneladas de equipamentos, sendo, por isso, decisivas para o sucesso do dia D.
É importante lembrar que os aliados só conseguiram libertar um porto de médias dimensões apenas 4 meses depois da invasão da Normandia. E por isso, durante esse período inicial de invasão, aquelas estruturas portuárias temporárias foram o único elo das tropas aliadas na França com a longa, complexa e intrincada rede de apoio logístico montada no Reino Unido. As barcaças chinesas seguem essa mesma lógica, adaptadas à tecnologia moderna e ao teatro de operações do século XXI. Um dos aspectos mais intrigantes da estratégia chinesa é o uso de ativos civis em funções militares, numa abordagem que mistura dissimulação e pragmatismo. As barcaças elevatórias, por exemplo, são construídas e operadas por empresas estatais, como o Estaleiro Internacional de Guangzhou, mas claramente... Guangzhou. Eu não faço ideia de que cidade é essa. Guangzhou. Se alinham a objetivos militares. Nossa, quem diria que as empresas estatais vão se alinhar a objetivos militares do país, né? Essa prática faz parte de uma doutrina mais ampla da China, conhecida como fusão civil-militar, que visa ampliar a capacidade bélica do país utilizando infraestrutura, tecnologia e mão de obra civis. Na prática, isso significa que navios de carga, balsas de transporte de veículos e até embarcações de cruzeiro podem ser rapidamente convertidas para uso militar. É isso aí, gente. Fusão me lembra Dragon Ball, né? Ao evitar a identificação por sistemas como AIS, essas plataformas podem se movimentar discretamente até as zonas de interesse. Essa ambiguidade complica a detecção e a avaliação de ameaças por parte dos adversários, criando uma zona cinzenta entre o civil e o militar que dificulta respostas antecipadas ou preventivas. Além disso, o uso de civis reduz a pressão sobre os recursos militares convencionais. A China, ao contrário dos Estados Unidos, não tem um grande número de navios de desembarque especializados. Por isso, ao envolver... Não. Os Estados Unidos! Ui! O maior país do todo mundo do universo conhecido! A marinha mercante, ela compensa essa lacuna com volume, flexibilidade e surpresa estratégica. Em uma guerra pelo controle de Taiwan, isso pode significar a diferença entre uma ofensiva bem-sucedida e um fracasso logístico. No tabuleiro geopolítico da Ásia-Pacífico... E lá vem o tabuleiro, professor Rock. Cada nova capacidade logística ou tecnológica representa um movimento calculado, e nesse contexto, as barcaças de invasão da China são muito mais do que engenhocas flutuantes. Elas são sinais tangíveis. Não, engenhoca flutuante foi o que os caras fizeram na Segunda Guerra Mundial, né? Funcionou, mas era umas engenhoca flutuante. Até as barcaças de desembarque era cópia do tipo de barco que os caras usavam nos pântanos no sul dos Estados Unidos. Aquilo sim era um bando de engenhoca que os caras foram desenvolvendo à medida que precisava para poder fazer a invasão. Tangíveis de que Pequim está desenvolvendo as condições práticas para realizar o... Putian. Acho que deveria ser Fujian, né? Não. Ah, Fujian é a província. Uma operação anfíbia em larga escala. Eu tinha uma amiga que estava aqui em Guangzhou essa semana. Guangzhou. Taiwan, com o seu litoral montanhoso e limitada infraestrutura portuária militar, representa um grande desafio logístico para qualquer força de invasão. Além disso, portos podem ser facilmente destruídos por mísseis ou minas navais. Mas as barcaças, por outro lado, oferecem uma solução alternativa, com seus piers móveis podendo ser reposicionados e reconstruídos rapidamente, conforme a necessidade tática. Essas estruturas também reforçam a ideia de que a China pretende minimizar dependências críticas durante uma operação militar. Óbvio, né? Ao garantir que as suas forças podem se reabastecer de forma autônoma, mesmo em ambiente hostil, Pequim aumenta muito a sua margem de manobra. Isso aqui é até bom ontem a gente fez o react do Leon e da Nilce, eles estavam com essa ideia de, será que isso aqui é verdade, né? Porque eles viram só umas imagens e tal. E eu falei, é verdade. E tá aí, é verdade.
É porque eu não sei caçar essas paradas aqui na internet chinesa, né? Mas deve ter mais imagem disso aí rolando aqui. Manobra. E não é só Taiwan, já que essa capacidade pode ser replicada em qualquer lugar do Indo-Pacífico, desde ilhas disputadas no Mar do Sul da China, até ações humanitárias em zonas costeiras afetadas por desastres. Tipo, faixa de Gaza, né? Talvez, né? Ao olhar para o futuro, analistas militares projetam que até meados da década de 2030, a China terá consolidado uma força anfíbia robusta, não apenas em número, mas em flexibilidade e capacidade de sustentar operações prolongadas. Com isso, podendo mudar completamente a balança de poder na região, forçando países como Japão, Filipinas e os Estados Unidos a repensarem as suas estratégias defensivas e logísticas. Assim, isso não faz muito sentido pelo seguinte, quem invadiu mesmo os outros países aqui foi o Japão, né? A China não invadiu o Japão, a China não invadiu as Filipinas, nunca fez isso, né? Nunca na história da humanidade a China fez isso. O Japão fez, né? 75, 80 anos atrás, o Japão estava invadindo, quase 100 anos atrás, na verdade, né? O Japão invadiu a China em 31. Já tinha começado mesmo lá em 1894, na Primeira Guerra Sino-Japonesa, e depois invade com força mesmo em 37, né? Então, assim, quem invade mesmo aqui é o Japão, cara. A China não tem histórico de sair invadindo o país. A última vez que eles tentaram, eles tomaram um pau do Vietnã em 79. Em resumo, as barcaças de invasão da China representam uma ponte entre inovação tecnológica e estratégia Uma ponte, hein? Vocês pegaram? Vocês pegaram uma ponte? militar clássica. Inspiradas em soluções do passado, como os portos temporários da Segunda Guerra, elas revelam a preocupação com o aspecto mais delicado de qualquer invasão: manter as forças devidamente abastecidas e operacionais após o desembarque. É o que eu já falei várias vezes, né? A gente vai estar aqui um dia conversando e aí do nada vai ser, olha, a China começou um exercício militar ao redor de Taiwan e começou. E é isso aí. E aí começou a reunificação. Vai ser isso aí, cara. Vai ser isso aí. Não vai ter aviso, né? A China, olha, vamos começar nossa operação de reunificação. Não. Vai ser do nada. Vocês vão estar dormindo aí e eu vou estar ao vivo aqui narrando a invasão de Taiwan. A invasão, tá? Mas é isso aí. Por enquanto é só esperar, né? Essa semana, eu moro perto de um aeroporto militar. Essa semana tinha caça voando quase todo dia. Eu não faço ideia do porquê, mas tinha caça voando quase todo dia por aqui. Eu só ouço os caças passando, né? Que eu não sei exatamente onde fica o aeroporto. Eu sei que é mais ou menos aqui do norte aqui da cidade. Eu só ouvia os caças passando. Eu até fui para a internet para ver se estava rolando alguma coisa. Eu sei que tinha exercício militar ao redor de Taiwan de novo, mas não foi dessa vez.